Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Eu sou o host Rafael Zatinski e estou aqui com o nosso queridíssimo novo co-host, o Rodrigo Schmidt. Tudo bem, Rodrigo? Pessoal, tudo bem? Tudo certo. E também estamos com a Suelen, que fez já episódios aqui com a gente e sempre traz conteúdos maravilhosos para os nossos episódios. Como que está, Suelen? Tudo ótimo, graças a Deus. Perfeito. E bem, né, dessa vez a gente acabou selecionando um filme que eu não sei vocês, mas achei um pouquinho morno, mas a gente pode discutir um pouquinho melhor, né, sobre a vida dele, né, do grandíssimo Getulhão, aquele cara que foi o famoso, né, como já dizia o Lula, né, meu companheiro, pai do pobre, mas, enfim, o que que vocês acharam do filme? Eu achei um bom filme por motivos de atuação do Tony Ramos e Uhum. Drica Moraes, mas é isso. É, eu tenho uma dificuldadezinha com esse filme, que ele mostra um Vargas muito saudosista, no sentido, saudade da minha São Borja, da minha fazenda, parece um cara querendo parar, querendo aposentar. E eu não consigo ver esse Vargas na vida real, porque esse Vargas não combina com o Vargas que fala eu só saio daqui morto. Então eu tenho um probleminha. Temos um psicólogo aqui, às vezes a gente tem aí uma dupla personalidade, um conflito de identidade. Ou um probleminha no filme, porque eu acho que esse, para mim, isso foi o que me incomodou muito, porque eu tenho essa. Sei lá, isso é falado algumas vezes no filme e conflita um pouco com o que a gente vê da história, mas no mais é um bom filme. E tu, Rô, o que que tu achou? Eu gostei. Eu só me pegou um pouco que era o Tony Ramos. Eu pensei que não ficou muito fidedigno, assim. Porque eu bati o olho no Tony Ramos e eu pensava, meu Deus, é uma novela da Globo, né? Então, me pegou um pouco. E eu achei um pouco. O diretor eu fui até ver para ver se não era o próprio Getúlio Vargas dirigindo o filme, porque eu senti meio que uma pegada saudosista e o cara era, sabe, aquela. Tipo, não quiseram desmontar com aquela imagem que a gente tem de Getúlio o cara. Uhum. A minha questão em si também, na verdade, é para você ver como que eu sou uma pessoa super atualizada em relação a esta parte, né? Mas eu não sabia nem que era o Tony Ramos, né? Então eu nem sabia que era ele, só que eu achava engraçado o Getúlio Vargas ali como personagem que tinha uma mão de Chewbacca, sabe? Então aquele pelo ali saindo assim, eu tava pensando, nossa, eu acho que o Getúlio Vargas não era tão assim, sabe? Talvez ele tentava ser um pouquinho mais político, assim, limpo, sei lá, né? Mas enfim, né? É, e o que eu acho interessante sobre o filme é que ele pegou mais, assim, né? Justamente os momentos finais, né? O último mês ali da vida dele. Só que ainda tem uma certa trajetória da qual ele conseguiu percorrer, né? Até chegar ao que ele foi, né? Como presidente, né? Por um golpe. Mas acho que isso daí ninguém nega, pelo menos. Só que daí o fascista preferido da esquerda, né, o grandíssimo Getúlio Vargas, ainda tem muita passada de pano que a gente percebe e eu espero que a gente consiga elucidar algumas dessas passadas de pano que eles fazem, né? Como, né, na questão do início da carreira dele, né? Que ele começou, não sei agora se o, né, se o Rodrigo me corrige se eu estiver errado, mas ele começou mais como, né, entrando em contato nessa parte da politicagem, daí depois ele virou deputado estadual, federal, virou presidente de Ele estado, tem né? uma, ele tem no início, bem no início, uma passagem pelo exército. Agora vai me falhar as datas. E ele foi expulso. E eu não sei por quê, mas ele foi expulso. O cara, gente boa pra caramba. Nem o exército aqui. É, e voltou quando teve o conflito Brasil-Bolívia, eu acho, pelo que eu li. Uhum. E aí depois ele vai para a faculdade de Direito, e lá ele começa a se envolver mais na política e conhece a galera da política local, vira deputado estadual.
briga com o cara que botou ele lá, então ele renuncia, porque ele era um cara muito gente boa, entendeu? Depois elege-se de novo, e aí federal, e aí o governador do estado, que na época era presidente do Rio Grande do Sul. Uhum. E aquele momento, né, historicamente falando, só para contextualizar, era um momento um pouquinho até caótico, né, por conta que existia a República do Grande... Não sei se... Era a República da Café com Leite, né? Agora eu vou falhar com o nome. Que era Minas Gerais elegia um presidente, depois São Paulo e assim vice-versa. Isso. Mas até que o Washington Luiz quis romper com essa república, né? E quis lançar um presidente que não era desse acordo em si. Se não me engano, ele paulista e queria e daí não queria deixar o governo para o mineiro, isso? Né, agora nosso Isso. mineiríssimo pode ajudar. E o Vargas vai se aliar a parte mineira e com o resto da região sul do Brasil, e eles vão querer fazer na Revolução de 30 e dar o golpe de Estado no Washington Luiz. E no sucessor dele, que era o Júlio Prestes. Uhum. E pois bem, né, a partir de um golpe, como também surgiu a República, né, ele tomou a presidência e conseguiu ali de maneiras nas entrelinhas ali democráticas, antes dele rasgar várias constituições, indo de 34 até 37, onde que 37 de fato ele quis rasgar todas as constituições ali possíveis, né? E boa, vou fazer aqui uma ditadura, fazendo cosplay de Plínio Salgado aqui, né, que ele adoraria. Então, o que eu acho engraçado, inclusive, do fato dele ter caçado o Partido Integralista, eu acho que justamente para passar uma paisana, né? Não, não sou fascista, olha só, não tô me alinhando com eles. Eu só mandei uma tal de Olga, uma judia ali pro Hitler, mas olha, eu não tenho nada assim de fascista ali, negócio. Mas foi aonde que ele começou sua ditadura e aonde que ele começou a sua tecnocracia lá, Ciro Gomes, né? Até porque o próprio PDT em si, ele é varguista, né? É engraçado, né? Ele não é fascista, comprava submarino da Itália, arma da Alemanha, usava muitas das mesmas técnicas, fez um discurso num navio brasileiro para uma cúpula das Forças Armadas, elogiando esses países fortes, Uhum. vulgo ditaduras, e o seu nacionalismo. Para quem tinha dúvida que os países fortes eram as ditaduras, tá aí o discurso para uma cúpula aí das Forças Armadas. O navio, inclusive, tem o nome do meu estado. Triste. Mas não dá para entender, né? Assim, o Rafael me mostrou um negócio que eu queria mandar um abraço para todo mundo que fala que em algum momento da vida Vargas foi liberal. Um grande abraço e, por favor, visite o blog do Damas de Ferro. Talvez, assim, eu tenho quase certeza que você vai descobrir que acho que liberal ele não era, não, viu? Olá, ferrinhos! Vocês sabem que nós do Damas de Ferro estamos em praticamente todas as plataformas digitais. Estamos no Spotify, YouTube, Instagram, Facebook e ainda o mais importante, nós temos nosso próprio site. Lá você encontra artigos sobre todo tipo de tema atual que envolva a liberdade ou a falta dela. Mas não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e nos siga nas redes sociais. @c.damasdeferro. Estamos te esperando lá. Bom episódio! Qual parte que eu tinha mandado pra tu que tinha ficado indignada com... A história do café, Ah, a queima do café como política liberal. Ah, não, gente, por favor, gente. Não faz isso. pô, Melchior tem quase um. Sei lá, Melchior vai e volta 5 vezes escutando CDs.
Ah, mas pô, você tem que entender que assim, né? Tava acontecendo uma guerra e infelizmente ele não conseguia vender o café pra Alemanha, né? A sua queridíssima. Então ele tinha que fazer alguma coisa com o café, ué. Pra não deixar Não, os queimar, produtores. beleza. Oi? Queimar, beleza. Chamar de política liberal, a gente já tá em mais. Mas antes de falar dessa parte, né, também que eu gostaria de receitar essa parte maravilhosa de eu ser paulista, de ter acontecido o MMDC, né, de ter acontecido a revolta lá, justamente para tentar se opor ao nosso queridíssimo fascista, que eu acho irônico, porque, bem, eu sempre ressalto que a República nasceu a partir de um golpe, né, então foi um golpe do golpe. Então, sei lá, eu acho que ele só tá refazendo o que, na verdade, a gente conseguiu aprender com a nossa república. Se você quer corrigir alguma coisa, tem que fazer um golpe, né? Então, infelizmente, a gente nasceu desta maneira, como também a gente tinha até comentado brevemente no episódio do Bruno Garchagen, mas de que a república, ela nasceu de maneira errada e assim tá se perpetuando e a gente nasce com essa cultura até hoje de que, ah não, o correto é fazer um golpe e assim vai, né? Mas a questão de, pelo menos nós paulistas, temos reagido ao Getúlio Vargas, pelo menos já foi uma questão assim que pelo menos eu tenho um pouquinho de orgulho de ser paulista, né? Eu não posso falar. Aliás, Vargas gostava tanto de um golpe que ele deu um alto golpe em 37. Achei tão legal eu ler isso no site, um alto golpe. Eu falei, ah, que gracinha. É, é, é muito curioso também porque a esquerda, né, que tanto ama o Getúlio Vargas, nesse autogolpe, ele fala que ele era contra os comunistas, ele era contra a Aliança Nacional Libertadora, que veio do PCB. Então, é uma hipocrisia por parte dos nossos queridos comunistas que eles esquecem, né? O Vargas é o fascista de estimação da esquerda brasileira. Sim. Ah, mas é porque ele ajudou os pobres, né? Você tem que Claro, ver que claro. ele realmente ajudou ali, né, a pessoa com a sua CLT, que não teve embasamento, né, talvez de alguma coisa feita por Mussolini, né, nem a questão do salário mínimo, né, mas ele fez várias questões assim, talvez um pouquinho duvidáveis, que até gostaria de perguntar um pouquinho para vocês sobre justamente dessa ligação do Vargas tanto com o nazismo quanto também com o fascismo. Su, pode começar. Ah, ó, eu vou dizer uma coisa que eu li nas minhas pesquisas e que eu acho muito interessante. Eu li uma historinha que quando ele era pequeno, isso, eu acho que eu li isso uma super interessante. Ele fez uma arte lá, fez alguma coisa que não devia e o pessoal estava procurando ele para devida punição. Ele subiu em cima de uma árvore e ficou quietinho. A ponto de eu quero encontrar ele para puni-lo, virou eu quero encontrar ele. E pelo amor de Deus, cadê o Vargas? Então essa deixa como é que tá para ver como é que fica. É muito dele desde muito cedo. Eu duvido que ele fosse se aliar, porque eu tenho a impressão de que ele é só um oportunista. Sim, ele gostava, sim, ele admirava, isso aí, na minha opinião, isso é inegável, mas eu acho que aliar-se ele não ia por uma questão de oportunismo. Porque ele tinha negócios com a Alemanha, ele tinha negócios com a Itália, mas ele também tinha negócios com os Estados Unidos. E eu tenho a impressão de que ele sabia que se ele se aliasse ao eixo, a gente ia rolar uma invasãozinha básica, porque os planos de fato já estavam prontos. E eles já sabiam até os portos pelos quais os americanos já sabiam os portos pelos quais eles iam invadir. Um deles é Natal, se não me engano. Então, assim, eu acho que aliar-se ele não ia, mas por oportunismo. Eu não acho que exista. Eu acho que o princípio do Vargas é onde eu posso ganhar. E se eu não tenho onde eu ganhar, aonde eu perco menos. Então ele não tem outros valores que o guiam para tomar uma decisão que seja melhor para o país, é o que é melhor para o governo dele, para a imagem dele, para o legado dele. Claro. É engraçado E que ele conseguiu afundar tanto, né? Mas pode falar, Rodrigo. acho que o que marca muito isso é a questão de que ele, ali em plena Segunda Guerra, né, ele
não se decidia assim para qual lado ir, e ele estava esperando as propostas para falar: ah, não, tô com a Alemanha nazista, eu tô com os Estados Unidos, eu tô com a Rússia e tal, União Soviética, desculpa. Então é curioso, né? Essa neutralidade dele, mas não é uma neutralidade positiva, é uma neutralidade com o debaixo da mesa falando assim: ah, quem é que vai me passar a maior quantia de dinheiro aí? O engraçado a relação dele, justamente dessa parte nazista com os Estados Unidos, é que até dessa parte geográfica não fazia sentido ele se aliar, né, com o eixo, né? Então, imagino que ele pegou isso daí e colocou na análise também, que realmente, né, como tu falou, né, que ele poderia ter uma leve invasão ali dos Estados Unidos, na qual geraria, né, consequentemente uma perda. Mas é, eu gosto de pegar essa cultura dele e levar que, na verdade, esse ri-ri leva vantagem não é uma coisa do século XXI, mas já existia no século XX com o nosso grandíssimo Vargas, né? Então, olha só, um exemplo brasileiro, assim, da presidência de falar o importante é levar vantagem. Então, até muitas coisas que ele fez, né? Principalmente dessa parte, como o Rodrigo tinha falado, da cassação do ANL junto com o movimento integralista, para tentar falar, olha só, eu não estou somente caçando os comunistas, eu também estou caçando os fascistas. Então eu estou ali, ó, de uma maneira um pouquinho mais neutra, não estou querendo, né, eu sou um ditador, mas eu não sou um ditador que está pendendo para um desses lados, né? Eu sou um ditador ali talvez um pouquinho mais neutro nessa parte. Porque, na verdade, significa que eu sou um ditador que caça todo mundo, porque eu não quero uma posição de absolutamente lado nenhum, né? Sim. Então, assim, isso é mais uma. Eu tinha uma professora de história excelente que completava a frase: Vargas, o pai dos pobres, com e a mãe dos ricos. Porque eu acho que ele entendia que, assim como hoje, mas de uma forma muito diferente, devido às proporções históricas, né? A elite tinha um poder muito grande. O problema do governo Vargas de 50 foi a UDN, foi a elite. Foi uma oposição com a qual ele não sabia lidar, porque, pasme, excelência, ditador não sabe lidar com oposição, ditador não sabe negociar. E assim, isso é uma outras coisas. Vargas era um oportunista e um oportunista covarde, porque nem para tomar uma decisão o cara servia. Ele esperava, 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 esperava. Na última, quando não tinha mais jeito, ele ia por onde ele levava mais vantagem. Ah, não, você tem que entender que isso daí é prudência. É porque né, ele realmente tomava sabe, ele analisava antes com calma, com cautela, de Uhum. que realmente que ele poderia tomar a decisão mais sábia, né? Então, com certeza, é uma maneira, assim, de prudência. Eu acho que é bom explicitar ironias, né? Mas, Não, depois que você acabar de falar, eu ia gritar truco. Eu tava esperando você acabar. Eu vou, eu vou me aproveitar da fala da Su, que ela fala do pai dos pobres, né? Eu acho que então o presidente Lula tem competição aí. E só vou tratar de algumas políticas que o Vargas implementa, né? Ele fez tudo baseado, como o Rafa comentou, na Constituição Polaca, que era a Constituição da Polônia, que foi baseada na Constituição do Mussolini. Então, né, ponto pro fascismo aí no Vargas. E o que ele faz aí? Ele implementou a tão famosa e adorada por muitos brasileiros CLT, 13º, e eu acho que particularmente a política econômica mais desastrosa da história do Brasil, que é o salário mínimo. Então, é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. e não só isso, né? Mas também ele começou a fazer muitas coisas das quais a esquerda também adora, que é a criação de empresas nacionais, né? Então ele estava fazendo grandes empresas aonde que conforme, nossa, ia gerar um lucro maravilhoso, só que com vários problemas assim, tanto na parte de construção, né, que demandou, como toda construção pública demanda mais do que deveria,
né? Tanto financeiramente quanto de tempo. E não sei se vocês gostariam de falar um pouco mais sobre também essa parte, tanto de medidas quanto que o Vargas ele fez, além dessa parte de ajudar os pobres, e como também dessas empresas nacionais ou outras medidas também estatais que ele fez. Essas medidas não foram tão bem sucedidas porque em 1900, no governo democrático dele na década de 50, você vê um aumento da inflação. Aí a solução genial do cara é enfiar o João Goulart no governo. E a solução mais genial ainda do Jango é aumentar o salário em 100%. Olha que legal. Tudo resolvido. Gente, se existe um exemplo de que a intervenção do Estado na economia é uma das piores coisas que pode acontecer, esse exemplo chama Getúlio Vargas. Com certeza. E eu acho engraçado a questão do desenvolvimentismo varguista, né? Que é quando ele criou, né, dentre algumas empresas famosas, a Petrobras, a criação do Vargas e o BNDES, que, salvo engano, continuam funcionando perfeitamente, entre muitas aspas, né? E é engraçado porque, mesmo com a criação dessas gigantes nacionais, elas não, elas só se mantêm por ajuda e por aquela, por aquele vício que ele criou de queimar o café, ou nesse caso ele queima o dinheiro do povo brasileiro para manter essas empresas em pé. Não é que. Tá aí o X da questão. Agora você é advogado do diabo. Não é que ele tá fazendo isso. É que ele não tá queimando dinheiro do povo. É que ele está simplesmente falando: olha, essas empresas aqui geram empregos. Então o que tem que fazer? Tem que manter elas, por mais que estejam no prejuízo e que elas não estão se adaptando. Então, eu tenho que queimar o café que elas, né? Tem que comprar o café, mas primeiramente delas, pra, olha só, vocês estão ganhando dinheiro, ok, pode manter e tudo mais. E daí depois eu vou queimar esse café. Se você tá tirando uma interpretação que isso é queimar dinheiro do povo, né? Agora fazendo um pouquinho de malabarismos de esquerda, como de praxe, né? Agora é uma interpretação sua. Mas você tem que entender que, na verdade, a verdade é relativa. É um Ah, pragmatismo, né? truco. Mas. Eu acho engraçado. Você paga o pobre o salário mínimo, aí você faz uma taxação imensa, porque para você criar esse tanto de coisa, minha excelência, não existe almoço grátis. Então você engole boa parte do salário mínimo que você deu e o cara ainda está feliz porque ele tem um salário mínimo. Além disso, você compra o produto para queimar, para gerar escassez, para o produto ficar mais caro. Logo, o cara vai ter que pagar mais por algo. Ele gera uma bolha que, assim, é uma avalanche esperando para acontecer, porque é uma sucessão de decisões ruins tão grande, é uma sucessão de erros econômicos tão grande que, que não faz o menor sentido como ajuda. Não é uma ajuda, é alerta vermelho, entendeu? Houston, temos um problema. E o pior de tudo é que é ver essa história em parte se repetir, né? De maneiras diferentes ou ali, mas em suma, o pessoal ainda fala, não, temos que aumentar o salário mínimo, porque isso daí que vai ajudar as pessoas, e né, ainda tentarem essa intervenção estatal como se nunca tivesse aberto um livro de história. Mas até o que eu tava mostrando para a Su, né, antes, sobre essa questão que o próprio UOL, né, que tem aquele Brasil Escola, da maneira como que ele ensina às vezes alguns conteúdos, como você tinha até mencionado, falando que o Vargas tomou uma medida um pouco mais liberal ali no negócio, que de liberal o cara não tinha nada. Mas também de como que tinha uma visão até de que, por exemplo, o que eu percebi lá, né? Eu tava falando da UDN, eu não tenho um grande conhecimento da UDN, nem do Carlos Lacerda, assim, quanto eu gostaria, mas de que é, tava falando, não, a UDN tinha uma posição mais conservadora, liberal. Tá. Aí, ok, a gente acaba meio que aceitando.
Mas não só isso, ainda falando que a UDN ela acabou causando um desgaste na democracia, né? E esse desgaste na democracia pode acabar, né, dar a entender que ela acabou alimentando um pouco sobre como que foi o golpe militar. Só que não sei se vocês manjam mais de UDN, até se quiserem complementar, que eu não tenho muito conhecimento. Para te falar que eu fiquei pensando na frase que eles colocam no final do filme do Tancredo, que o suicídio de Vargas atrasou o golpe militar em 10 anos, vamos dizer assim, que foi para 64, que era para acontecer em 54. Eu tenho para mim que o que eles queriam fazer, eles já queriam fazer há muito tempo. Então eu não sei a força da UDN antes do Vargas, mas eu imagino que não deva ser tão grande quanto foi na época do Vargas, porque a oposição aumenta conforme, né, a situação também é muito grande, né? Então, assim, se você tem um grande aliado, um grande inimigo, você também se torna maior com aquela briga, né? Um vai retroalimentando no outro. É o que muita gente fala da dicotomia Lula-Bolsonaro. Continuam em alta porque continuam se retroalimentando, enfim. Mas eu acho que isso ia acontecer independente de. Minha opinião, eu vejo o dele muito mais como conservador de direita do que como meio liberal. Eu acho que eles adotam coisas do liberalismo à medida que serve para eles, porque a gente está falando de uma elite na época que há muito tempo estava vendo os seus negócios e as suas coisas prejudicadas. Então eu imagino que é mais uma resposta histórica do que uma crença em si nos princípios liberais. Uhum. E o Brasil E não é um país de democracia, né? Então, assim, é uma sucessão de golpes. É um golpe atrás do outro, é uma coisa atrás da outra. Eu percebo que o filme tem essa frase: o exército pôs, o exército tirou, o exército tira de novo. Então, assim, sim. eu imagino que essa era a crença da época. Então, eu acho que botar na conta da UDN, como muita gente põe, é tirar muito da conta das pessoas que acreditavam naquilo, que viviam aquilo, que estavam ali. A gente decide. Porque eles estavam decidindo. O golpe da República, quem foi que deu? O golpe do Vargas, quem foi que ajudou? A manter o Vargas, quem foi que ajudou? O autogolpe do Vargas, quem foi que ajudou? Na eleição do Vargas, quem foi que ajudou? Então, assim, de fato, historicamente, o poder deles fazia muito peso ali. Então, imagina que fosse uma crença tão arraigada que não tem como botar só na conta da UDN. Claro que cada um tem sua parcela histórica de culpa nos acontecimentos. Tanto aquilo que você faz consciente, quanto aquilo que você faz sem perceber o que vai gerar. Olá, ferrinhos! Vim trazer um recado quente para vocês. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Nós estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira, tem. Então não perca tempo, corra agora para adquirir no site da Viés, viesbr.com. Fique por aqui e bom episódio! E um ponto que é engraçado até quando a gente olha dentro do governo do Vargas, é como você falou, até o Jango estava no meio, né? E quem estava ali também no meio? O Eurico Gaspar Dutra. Um dos ditadores ali que foram ali na época do golpe militar. Então, teve muito vínculo direto ali a questão de que, pô, o cara conseguiu adiar o golpe. Tá, mas pessoas do golpe estavam no meio dele. Até uma coisa que retrata bastante no filme foi justamente ele sentando com os seus ministros e os ministros todos militares.
Então, né, tinha o ministro da guerra, que é um nome que eu acho interessante, que antes, né, de se tornar ministro da defesa, é o ministro da guerra. Mas, como também o ministro de vários outros, né, cargos ali, das quais todos eram ocupados por militares. Então, é interessante essa relação que falam que ele adiou o golpe ou de que ele não teve uma relação direta com esse golpe, sendo que, como você mesmo falou, o cara tava toda hora com o militar. E por mais de toda essa relação do Vargas ali com militares, ele também tinha muito envolvimento, até o que foi incluso a parte do. Não ele diretamente, pelo que dá pra entender, pelo menos no filme, mas com o atentado ao Carlos Lacerda em si. Então, não sei, parece que os militares estavam totalmente envolvidos ali dentro da política como um todo, até porque, na verdade, o guarda-costas, né, do Carlos Lacerda era um militar, inclusive, né? Aquele que foi morto. Mas as medidas que foram tão características do governo de Vargas, justamente pela questão da censura, então, que mostram lá, e coisas que eu gostei bastante do filme, que eles falaram de que o Vargas já rasgou a Constituição, se não me engano, 3 vezes, não vai rasgar a quarta. Como também o fato de que quando teve atentado do Carlos Lacerda, qual que foi a primeira atitude dele? Vamos censurar. Não, não foi isso, não foi bem isso que aconteceu. E nem ele entendendo o que estava acontecendo no próprio governo, de quem mandou matar o cara e de que, né, como que foi toda essa relação, aonde que para você ver como que realmente era caótico a relação ali do governo dele. Aonde que, por exemplo, o Gregório, ele estava sendo acusado de algumas coisas, estava falando que estava fazendo outras ali, só que nem o Getúlio não sabia. Tinha uma desconfiança incrível disso e para ajudar ainda o seu filho, né, o Maneco, não ajudava tanto quanto. Fazia um caos atrás de caos ali, junto com a parte que mostram lá que ele, né, vendeu a fazenda da família Vargas ali, né, pro Gregório? Foi pro Gregório. Isso, do Gregório mesmo. É uma história interessante. Eu vi duas histórias, tá? Uma que o Vargas conheceu o Gregório quando ele era mais moço, quando o Gregório era mais moço e trabalhava de fast food numa das fazendas e brincava com os filhos do Vargas. E outra que foi apresentado pelo Benjamin Vargas, que, pasme, excelência, era general. Olha que coisa. E o Gregório era um dos homens de confiança do Benjamin Vargas. Que faz sentido com o que mostra no filme, porque a primeira pessoa com quem a gente vê o Gregório conversando é o Benjamin Vargas. Pergunta: por que esse filme não cita o Benjamin Vargas como general nenhuma vez? Uma curiosidade que Eu, eu não eu, sei. eu vou deixar a pergunta no ar, cada um responda aí como melhor lhe aprouver, tá? Eu vou largar a dúvida. Então, assim, existem muitas pontinhas soltas nessa história, e eu sou muito questionador, eu fico me perguntando, será que o Vargas não sabia mesmo? Será? Porque, assim, se eu sei de um negócio que vai me prejudicar muito, a primeira coisa que eu vou falar é não sei. Se você não tem como me provar que eu sei, admitir eu não vou. E o Gregório foi morto na prisão em 64. De todos os bens dele, o único que sumiu foi um caderninho de anotações. Querido diário, vamos dizer assim, para bom entendedor. Ele estava fazendo umas anotações e aí rolou uma queima de arquivo básica. Quase nunca rolou na história desse país, né? Coisa super comum. E a única coisa que sumiu foi justamente esse caderninho. Então, assim, será que eu sabia? É, perguntas que vão ficar aí para a eternidade. Sim, inclusive o que você estava falando da parte, né, de como que conheceu o Gregório, pelo que eu tinha visto, na verdade, é que foi essa segunda versão que ele conheceu através do Benjamin, só que foi durante a época da Revolução, né, de 32, Isso. onde que o Gregório era um soldado ali e viu, né, a competência do Gregório, e o Benjamin tinha visto a competência do Gregório, ou algo assim do gênero, e trouxe ele.
cada vez mais se aproximou, até que, na verdade, o Gregório ele conseguiu se tornar o guarda-costas do Getúlio, como também o motorista. Então, é uma coisa que eu, né, voltando para o seu questionamento, pô, o cara era tão direto, Né? sabe? Uma coisa assim, pô, É, como, fica, né? Tipo, é a mesma não, coisa, não faz sentido. né? É a mesma coisa que falar, sei lá, que Adolf Hitler não tinha nenhum conhecimento sobre as coisas que o Heinrich Himmler sabia, né? Que tava fazendo ali, né? É, Nossa, o Heinrich. o Goering tentou implantar essa narrativa aí, viu? Cara de pau. Oi? O Goering tentou emplacar essa narrativa. Eu não sabia, gente. Eu tava ali no meu Turing Hall, caçando, eu não tinha ideia. Aham, Então, né? tá. Como que a gente pode ver que até algumas padrões de comportamento se repetem ali, né? Mas enfim. É, Então, diria que o grande legado assim que o Getúlio Vargas acabou deixando é de repetir o que começou a República, um golpe, como também de fazer essas medidas assim tecnocratas que teoricamente ajudam o pobre, mas muito como que a gente pode ver quem entende de economia, não acontece isso. Acaba gerando ali uma defasagem absurda ali na parte de empregos e, sei lá, acaba espantando algumas empresas por consequência, não sei por quê. Se alguém puder me explicar, né? Não sei o que é cálculo econômico, não sei o que é, né, sei lá, fazer conta demais. Então, não sei por que isso acontece. Eu acho que a gente devia mesmo aumentar os salários aos extremos e, bem, ajudar, né? O povo, assim, sei lá, com o dinheiro do povo, talvez. Mas, enfim, né? Tirando um pouquinho de ironia e sarcasmos, porque senão eu vou longe desta parte. Como que vocês viram sobre a questão do suicídio do Vargas? Ahn, eu acho assim, primeiramente, eu acho que agora é o único momento que eu vou elogiar o Vargas em todo episódio, em toda a minha vida, mas ele sabia ser político, ele sabia ser um político brasileiro, sabe? Uhum. Porque a carta que ele escreve quando ele vai tirar a própria vida é muito bonita, e eu peço se eu posso ler ela daqui a pouquinho, porque o jogo de palavras que ele faz, a construção de tudo, a maneira como ele se coloca, como tu percebe no discurso dele que ele se utiliza de coisas que a gente vê hoje em dia os políticos se utilizando, sabe? Então, Vargas ele era muito bom nisso, assim, ele era realmente, ele era um político, ah, como é que eu posso dizer? Ele não jogava no casual, sabe? Ele estava sempre no competitivo nas disputas dele. Ele realmente gostava, aparentemente, de ter poder e até na morte dele ele revela isso. E pode lançar a É carta se um quiser. belo, é um bom romancista, né? Tivesse sido um romancista, não tinha feito tanto estrago. Claro, é Ele é verdade. bom com as palavras. Muito Tinha que ter bom. sido um romancista. É, É até interessante você ler umas partes, porque assim, ele vem de um orgulho, um desprendimento, né? Ele vem de um desprendimento que ele não tem. Ele não se suicidou porque ele é um cara, eu já fiz tudo que eu pude, eu não tenho mais o que fazer. Ele tá fazendo de vítima. Ele aham, se suicida porque ele não quer ir pra cadeia, porque ele não quer perder, porque ele ama o poder mais do que ele ama a própria vida. exato. E ele é um oportunista covarde. Então, o que eu posso fazer para mudar a opinião pública e fazer essas pessoas me amarem? Tchau. E é isso que ele faz. Ele muda a opinião pública e a população que estava falando renuncia, 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 fica brava e fica enraivecida ao ponto do. Esqueci o nome do rapaz. Estou com o Júlio Prestes na cabeça. Carlos Lacerda. Do Carlos Lacerda ter que sair fugido do Brasil. Sim. Então, assim, o cara que sofreu um atentado,
Olha a lógica ilógica. O cara que sofreu um atentado sai fugido porque o covarde cujo chefe de segurança supostamente mandou fazer o atentado suicidou. Gente, ué, cadê a coerência? E ela não existe até hoje, tá? Ela não deixou de, ela não começou a existir em algum momento do Brasil, não. É a lógica que fez essas pessoas fazerem essa mudança de comportamento de Vargas eu te odeio, renuncia para Vargas eu te amo porque se foi, é a mesma. É a mesma. É. Quando figura brasileira, assim, política, mesmo figuras controversas, quando morrem, são canonizados na história brasileira, né? É algo que se repete ao longo da história brasileira. E, como tu comentou, Su, muito bem, ele era um romancista. Eu vou ler aqui a partezinha do finalzinho, os dois últimos parágrafos, para as pessoas terem noção de como ele escreveu bem, né? Só para dar uma contextualizada, ele falou que ele não sairia do palácio do cadete. Tapete. Ah, ele não sairia sem o. Ele não sairia com vida de lá. É uma fala ali. Então, vou ler aqui. Abre aspas, né? E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a espoliação do Brasil, lutei contra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Praticamente um Jesus Cristo, né, tadinho? Eu Sim. paguei o preço da sua liberdade com meu sangue. Ah, moço, truco. Tem que pegar ainda essa gíria de mineira também, de fazer truco aí pras coisas. Quando a pessoa Mas realmente é um absurdo. O cara ainda. Não sei o que que é mais absurdo, na verdade, né? O cara se pagar de santo, de falar como, na verdade, ele ajudou o povo e mesmo quando o povo se rebelou contra ele, ele estava ali, né, disposto e, sei lá, fazer todo esse romance. Ou o fato de que, como a gente tinha mencionado, de não, por conta do suicídio do Vargas, acabou adiando a ditadura que era para acontecer em 54. Como estava falando ali o caso do, né, no final do filme eles falam isso daí, graças, né, e cita essa frase do Tancredo Neves, né, que graças a ele acabou sendo adiado. Sendo que o cara já era o ditador. Exato. O cara já era a ditadura em si, né? Quando foi deposto, o cara foi lá, elegeu, né, o Eurico Gaspar Dutra, né, com uma aliança e tudo mais, e depois voltou. Então, o cara já era o ditador. Ele já tava ali, ele já fez o golpe, não uma, duas, né? Então, como que ele adiou um golpe sendo que, como que ele adiou um golpe militar como se ele mesmo fez o golpe militar? E os frutos dele, né, as crias dele ali, como tanto o João Goulart como também os próprios militares, acabaram seguindo adiante, conseguiram a presidência e acabou causando o caos que aconteceu ali no Brasil, né? Gurizada, Não adiou nada, né? Não adiou nada, só deu uma pausa, porque, convenhamos, já estava em andamento, né, galerinha? E Só assim, eu vou voltar nesse ponto. Eu não sei até onde a gente pode fazer medida de culpa olhando para trás, porque eu penso que a gente sempre olha com um olhar um pouco enviesado. Mas não é engraçado que a culpa é da oposição? É engraçado, né?
Sempre. culpa não é do cara que tinha militar do governo, a culpa não é do cara que tinha irmão general, a culpa não era do cara que ajudou Dutra, que depois virou uma figura conhecida aí nessa nefasta história de ditadura do Brasil. Não, a culpa é da oposição, que não queria aquele cara especificamente porque ele era contra os interesses dela. Que é a coisa mais comum na política. Contra os meus interesses, não te amo. A culpa é da oposição. Não é do cara que estava lotado de general no ministério, não. Beleza. Tá certo com esse. É muito mais fácil sempre acabar terceirizando a culpa do que realmente assumi-la, né? Mas, gurizada, gostariam de fazer alguma consideração final em relação a esse grande presidente que a gente teve, o pai dos pobres, e por aí vai, Mas do rico. e mãe dos ricos. Eu acho que a minha única ressalva para Getúlio e para quem se interessar pela história dele é entender, primeiramente, que ele era um fascista, então, um ditador, ele era completamente contrário às ideias liberais e não tem malabarismo ideológico que me convença do contrário. E eu acho que a única coisa que dá para tirar dele é talvez ler a carta dele para vocês, assim, sentirem um fio de cabelo de compaixão com ele, porque é a única coisa que eu vejo que ele era bom mesmo era com as palavras. Então, é isso. Getúlio, você entrou para a história vergonhosa de um Brasil que não sabia lidar com a democracia, que sempre usava a ditadura como muleta para resolver os seus problemas, a história de pessoas de caráter duvidoso, a história de pessoas oportunistas e, no seu caso muito específico, a história de um baita de um covarde que sempre se achou muito homem para lutar de peito aberto, como você disse na sua carta, mas não lutou quando você finalmente foi confrontado com alguma coisa que poderia te vencer. Alguma coisa que, assim, que era mínima. E se você não tivesse feito, não teria problema nenhum. Tua culpa, teu medo, tua covardia, teu amor ao poder, é isso que sobra. Teu fascismo, é isso que sobra. Porque você pode repetir uma mentira 1000 vezes, mas ela continua sendo uma mentira. Ela não vira uma verdade. Ela é só uma mentira chata que a gente tem que ficar escutando igual criança. Já chegou, já chegou, já chegou. Não, ainda não chegou. Mas vai chegar. Vai chegar, assim como a hora de colocar nos livros de história a real personalidade de Vargas, a real intenção dele, aquilo que ele realmente fez, o real legado dele vai chegar. Você vai continuar na história, só que aí do lado verdadeiro dela, que não te interessa muito. Perfeito. E gostaria de agradecer principalmente os ferrinhos que ouviram até aqui, né? E até um próximo episódio. Até mais. Mas Tchau, tchau.